Vamos dar início a mais uma aula do mini curso de Direito Eleitoral. E o tema de hoje é um tema, para mim, um tema mais gostoso de trabalhar, que são os crimes e as ações penais no âmbito eleitoral. Então, vamos pela parte mais básica do crime. Crime tem que ser tipificado, tem que ser estabelecido de forma expressa, seja no Código Eleitoral ou nas leis extravagantes. Então, tem que ter um rol taxativo pelo princípio da legalidade constitucionalmente estabelecido. O crime eleitoral nada mais é do que aquelas condutas que afetem a liberdade, que afetem os bens jurídicos eleitorais, que tragam situações de desigualdade na eleição e que ofendam o processo eleitoral. Então, ultrapassada agora essa fase mais introdutória, vamos à parte mais técnica. Lembrando que crime eleitoral só pode ser considerado se for doloso, ou seja, quando há a intenção de praticar aquele crime. Nós podemos citar alguns exemplos, como violar a urna eletrônica, como ofender com a condição de mulher, de candidata mulher, perseguição de candidatos, maculando a sua integridade, ofensas no âmbito moral, injúria, todos esses crimes já previamente tipificados, lembrando do princípio da legalidade, da anterioridade da lei penal, tem que ter intenção, não admitindo, portanto, crime culposo no âmbito eleitoral. Além disso, é importante a gente já estabelecer que algumas penas podem ser aplicadas no âmbito eleitoral e não só a pena de multa. Pode chegar, inclusive, até a pena privativa de liberdade. É muito comum aquelas detenções que duram apenas 24 horas, que duram até o dia da eleição, porque visa, de fato, proteger aquele processo eleitoral. Mas nada impede, isso já aconteceu, de ter sim estabelecido uma pena privativa de liberdade por algum período que dure mais do que uma detenção de 24 horas, uma pena, portanto, mais rigorosa. Além da questão da pena, a gente já pode tratar aqui da competência. A competência para investigação e julgamento, a competência para investigação de crime eleitoral é uma competência da Polícia Federal. No entanto, em cidades e municípios que não têm a sede da Polícia Federal, pode ser de uma forma supletiva atribuída à Polícia Civil, à Polícia dos Estados, o que é muito comum acontecer. Então, no dia da eleição ou durante um processo eleitoral, havendo a prática de um crime, o competente, por exemplo, que na nossa cidade, que não tem a sede da Polícia Federal, é da Polícia Civil. E aí, como que inicia-se esse processo? Como que você pode fazer uma denúncia em caso de crime eleitoral? É a conhecida notitia criminis eleitoral. A notitia criminis, ela pode ser verbal, oral, né, ou por escrito. Se ela for verbal, é só você se direcionar à delegacia de polícia e narrar o acontecimento e narrar o fato que você entende criminoso. Com isso, a autoridade policial vai passar a termo essa sua narrativa, ou seja, vai transcrever, vai documentar, duas testemunhas vão assinar e vai ser iniciado um processo de investigação em relação ao crime denunciado. Se a notícia crime já for uma notícia documentada, eles vão abrir um registro, vão também instaurar um procedimento de investigação e vão dar início a essa investigação criminal no âmbito eleitoral. Lembrando que a ação penal, num processo eleitoral, é uma ação penal pública incondicionada, onde o titular da ação é o Ministério Público Eleitoral. Mas, por uma garantia constitucional, se admite a ação penal pública ação penal privada subsidiária da pública, na qual aquela pessoa que se sentiu ofendida pode representar naquela ação, caso o Ministério Público se mantenha inerte. E aí, por que isso é admitido? Pelo interesse comum, pelo interesse público, pela liberdade de expressão durante a campanha eleitoral, por entender que o escorreito cumprimento de um processo eleitoral é constitucionalmente garantido. Então, se houver uma demora excessiva do Ministério Público, cabe sim uma representação pelo seu ofendido. Voltando então à notitia criminis, que foi já reduzida a termo em sede policial, e iniciou-se um processo de investigação. Esse inquérito policial
presidido sempre pela autoridade policial. Ele vai ser investigado, pode ser determinada a notificação de testemunhas para comparecer à sede policial, para que melhor possa elucidar os fatos narrados. Novas diligências podem ser feitas ainda durante o inquérito policial. E a autoridade policial, entendendo que está com a opinião delicti formada, pronto para emitir o relatório final, que é o termo de encerramento do inquérito policial, finaliza conclui essa investigação, emite o relatório e encaminha para o Ministério Público Eleitoral. Um prazo de conclusão para o inquérito policial eleitoral, ele é um prazo comum estabelecido pelo Código de Processo Penal, aplica-se a regra, ou seja, 10 dias para réu preso e 30 dias para réu solto. Então, com a conclusão desse inquérito policial, encaminha para o Ministério Público Eleitoral para que ele decida, lembrando, ação penal pública incondicionada, o titular dessa ação penal é o Ministério Público Eleitoral, e encaminha para o juiz, caso ele entenda que pode gerar uma ação penal, que a opinião delicti dele também como Ministério Público, como promotor eleitoral, esteja formada para a denúncia. Caso ele entenda pelo arquivamento, ele pode encaminhar para o juiz com a solicitação de arquivamento. Se houver divergência entre a opinião do Ministério Público e a opinião do juiz no que tange o arquivamento, é encaminhado para o Procurador Regional Eleitoral, no qual decidirá se mantém aquele arquivamento oposto pelo Ministério Público, pelo promotor de primeiro grau, ou se ele indica outro promotor para fazer aquela denúncia, já que aquele promotor titular da ação é contra a distribuição da ação, ou ele mesmo pode distribuir a ação. E aí, somente após isso, o juiz dá prosseguimento aos autos. Dando prosseguimento, inicia-se um prazo de 10 dias para a defesa. Após esses 10 dias, podem ser ouvidas testemunhas, caso o juiz entenda necessário, ou novas diligências, lembrando que o Ministério Público, quando recebe aquele relatório final, antes de decidir se vai instaurar um processo judicial, se vai distribuir uma denúncia ou não, ele pode pedir para que a autoridade policial faça novas diligências, o que também é comum acontecer no âmbito criminal. Mas se ele entender que está suficiente, que ele já está convencido da prática daquele crime, ele distribui a ação. Distribuída a ação, abre-se o prazo para a defesa. No entanto, pode ser que o juiz, nesse interim da distribuição da ação, da denúncia e o prazo da defesa, pode entender que deve rejeitar de forma sumária aquela denúncia, pelo fato de não ser crime, ou por ter uma extinção de punibilidade, ou por entender que a parte não era legítima para propor aquela ação. E aí, somente após essa decisão, vamos assim dizer, saneadora, que não é utilizada no criminal, mas nada mais é do que uma análise se aquela denúncia ela tem os requisitos necessários ou não, prossegue-se com a defesa no prazo de 10 dias. Feita a defesa, oitiva de testemunha, inicia-se um prazo de alegações finais por 5 dias. Lembrando que os prazos eleitorais são prazos um pouco mais rápidos, são um processo mais célere, que visa sempre o correto processo eleitoral. Finalizado o prazo de alegações finais, abre-se um prazo de 10 dias para o juiz proferir sentença. Sentença proferida, podemos chegar já na fase recursal, que encaminha-se após o primeiro grau para o TRE, em segunda análise, em segunda instância, e inicia-se um novo procedimento de recurso, mas lembrando que não pode mais ser produzido novas provas ou requisitar novas diligências. Finalizamos, então, uma breve análise sobre os crimes eleitorais e o processo eleitoral criminal. Até a próxima aula!